Olá, vamos para mais uma aula de geografia, onde a gente vai estar estudando sobre o país Paraguai, certo? Aqui nós temos algumas informações gerais que eu vou transmitir para vocês agora. A área, corresponde territorialidade do país é de 406.752 quilômetros quadrados. O crescimento demográfico fica aí em 1,7% ao ano. A capital é Assunção. A densidade demográfica é 17,45 habitantes por quilômetro. A população é de 7,1 milhões de habitantes. Os idiomas, o oficial é o espanhol, mas também encontra-se o guarani. A taxa de analfabetismo é de 6,1%. A renda per capita de 4.450. 0,679 é o índice de desenvolvimento humano médio, e a moeda de compra e venda é o guarani. A economia, nós temos aí essas quatro tendências aí, que é os produtos agrícolas, pecuária, mineração e indústria. Nos produtos agrícolas, a gente encontra a soja, o algodão em pluma, cana-de-açúcar e mandioca. Na pecuária, temos os bovinos, suínos e as aves. Na mineração, o calcário, a gipsita e o petróleo. Na indústria, a gente tem a parte alimentícia, as bebidas, o tabaco, madeireira, a parte têxtil, vestuário, couro, petroquímica, química e editorial. Também encontramos a metalúrgica e produtos minerais não metálicos. O PIB, a renda que isso tudo gera, fica em 29,10 bilhões. A força de trabalho aí é 3,3 bilhões de trabalhadores. E a relação com o exterior, tem aí com o Banco Mundial, com a ONU, com o FMI, com o Grupo do Rio, com OEA e Mercosul e OMC. Falando da população, a composição fica em auramerídeos, 95%, os amerídeos, que fica 3%, e os europeus ibéricos, que corresponde a 2%. A religião, o cristianismo é predominante, fica entre 92,5%, e as outras entre 7,5%. A cultura. Quando fala da cultura, a gente vai falar também da questão das universidades, que elas se encarregam na educação superior, que a gente tem a Nacional de Assunção, fundada em 890, a Católica, que foi fundada em 960. A maioria da população professa o catolicismo, mas também são tolerados outros cultos, no país. As principais instituições culturais do país estão na capital Assunção, que são elas a Academia Nacional de Belas Artes, o Conservatório Nacional de Música, a Orquestra Sinfônica de Assunção, a Biblioteca Nacional e o Museu de História Nacional e Etnografia. São famosas também as qualidades melódicas, da música popular paraguaia, uma vez, que vem influenciada aí, africana, manteve os traços da cultura guarani, particularmente as guaranhas, acompanhadas por violão e o ritmo dolente. Quando fala-se do turismo, a gente tem as falas dos turistas que elegem o Paraguai um lugar singular, um destino turístico muito atrativo, porque o que atrai são as abundantes e muitas variadas belezas naturais do país e os costumes e também a relação com a gastronomia típica do país. Agora, falando do relevo, a gente tem o território do Paraguai em sua totalidade. Ele pertence à grande bacia formada pelos rios Paraguai e Paraná, é constituído de planícies, e apenas na região leste aparecem formações montanhosas de pouca elevação, estruturalmente ligadas ao Planalto brasileiro.
O rio Paraguai, que corresponde no sentido norte e sul, divide o país em duas partes bastante distintas. A oeste estende-se o Chaco, uma monótona planície que se eleva imperceptivelmente das margens do rio até o altiplano boliviano. A enorme planície, que ocupa também as partes do território da Argentina e da Bolívia, compreende quase 2/3 do território paraguaio. 2/3. A leste do rio Paraguai, o terreno eleva-se suavemente a uma forma de região de colinas que, nos pontos mais altos das montanhas, do Ambauai e da Baracuyu, eles atingem 700 quilômetros acima do Rio do Mar, e no sudeste o terreno volta a descer em direção ao Vale do Rio Paraná, em que a alguns pontos vai ocorrer um planalto desse mesmo nome, o que facilitou a construção de represas e usinas hidrelétricas no país, certo? O clima do Paraguai é subtropical, 1/3 do território encontra-se em zona tórrida e aos outros 2/3 em zona temperada. A ausência de altas cordilheiras permite a penetração de ventos úmidos do Atlântico, que favorecem o aumento das precipitações, cuja média anual em Assunção é de 1,120. Chove consideravelmente mais na região oriental do que na região ocidental. O verão fica entre dezembro e fevereiro. É muito quente, com a temperatura que chega a ser em média de 30 graus. Nos dias mais quentes, a temperatura pode chegar a 43 graus. O inverno fica entre junho e agosto. Apresenta temperatura média de 20 graus, que pode baixar a 0 graus nas madrugadas mais frias, certo? Pois essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouco do país paraguaio e a nossa atividade para que a gente adentre mais na questão de conhecimento sobre esse país vai ser fazer uma pesquisa sobre a Guerra do Paraguai, ok?